Olá, reis e rainhas, bem-vindos a mais um vídeo do canal O Discurso da Rainha. Um vídeo inspirado, né, nas dificuldades que as pessoas com gagueira têm. E esse vídeo também, esse nome, ele é decorrente do caso, né, do rei da Inglaterra, que teve muita dificuldade por ser gago. Então ele enfrentou aí vários obstáculos para assumir o trono inglês. E nós gagos também temos muitas dificuldades, né? Então nesse canal eu disponho e conto aí das minhas experiências como pessoa que gagueja. E já tem alguns vídeos com umas dicas de como eu melhorei, como é o tratamento, porque as pessoas dizem que gagueira não tem cura, gagueira e relacionamentos. Então aproveita esse vídeo aí. Hoje a gente vai falar sobre empregos, entrevista de emprego. Então já aproveita para se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá? Hoje eu tenho 30 anos. Quando eu fiz 18 foi aquela grande procura ali, né, por emprego. E quando você não é chamado, a primeira coisa que você pensa é porque eu gaguejei, né? Não é porque tem crises de emprego ou porque eu não tenho outras qualificações também necessárias, né? A única coisa que o gago precisa muito de autoconfiança, e o que afeta muito a autoconfiança é em relação à nossa fala. Então eu passei por diversos empregos. Hoje eu sou concursada, mas quando eu comecei numa loja de sapatos. Então, assim, antes da entrevista, minha mãe dava ali umas dicas para tomar muito chá, para ficar calma, porque o nervosismo não é uma coisa que ajuda, não ajuda ninguém, né? Mas principalmente quem já é gago, porque mesmo as pessoas que não gaguejam, quando ficam nervosas, podem ter uma certa hesitação, né? E daí, comparada com um pouco de gagueira, a gente então lascou de vez. Então eu fui aprovada nessa entrevista e aí comecei a trabalhar lá como na loja de sapato, fui vendedora. E as pessoas falavam, você fala bem rápido, né? Algumas pessoas comentavam, mas eu não tive nenhum problema em relação a isso, né? A minha eficiência na minha profissão no tempo que eu fiquei lá. Depois eu trabalhei em algumas coisas. Eu trabalhei para uma empresa de extintor, então a gente tinha que ficar na rua e pesquisando os extintores. E uma coisa que me dava muito nervoso, assim, é porque eu prefiro falar cara a cara com a pessoa. E quando a gente ia fazer uma entrevista nos prédios, tinha que falar pelo interfone. É horrível, né? Porque quando a gente fala face to face, você tem ali uns recursos, né, não de uma comunicação não é oral, né? Então você, quando tem talvez uma frasezinha que não tá saindo, uma palavra, você dá um empurrãozinho e você se faz entender. O que não acontece muito, eu pelo menos ficava muito mais nervosa falando ao interfone. E depois eu trabalhei também como caixa de uma loja de departamentos, então não exigia muita fala, embora a gente tivesse contato direto com os clientes, né? Eu trabalhei também em um concurso, que eu fui agente do censo em 2010. Eu era da parte administrativa, mas nesse negócio também de ter esse canal aqui que é muito legal, e quando as pessoas te respondem também, já me disseram que também trabalhavam como agente censitário, né? Que você tem que ir na casa das pessoas para poder falar e entrevistar essas pessoas. E então, no começo, é sempre uma experiência que te deixa muito ansioso. Então, quem é gago também tem esse prejudicial aí. Mas depois já vai saindo no automático, né? Então, a experiência que o colega relatou aí pra mim foi essa também, que começou muito nervoso, mas que depois já tirava de letra. Falando nisso, eu perguntei ao meu pai, né? Como eu já disse em outro vídeo, o meu pai é um pouquinho gago, pouquíssimo. E eu perguntei pra ele como que é pra ele isso, né? Ele falou que algo que ajudou muito ele foi dar aula. Então, tem até casos de fonoaudiólogo
que trata a gagueira com exposições a umas situações onde a gente se sairia muito mal. Então você vai se acostumando a essas situações. Por exemplo, eu trabalho na parte administrativa, então o telefone, que é algo muito ruim para quem gagueja, né, tal como para mim é o interfone, nas primeiras palavras, nas primeiras frases para você atender, né, geralmente as empresas têm um protocolo para atendimento telefônico, eu gaguejava, e tem algumas palavrinhas que a gente gagueja mais, né, tipo, eu tinha muito problema com S, então eu sempre ficava no S pra vida toda. Mas eu acho que eu traumatizei um pouco, porque o S é uma letra que eu fico ali muito tempo. Então, é interessante que você, quem trabalha na parte administrativa e fala muito ao telefone, pelo menos se acostume com esses protocolos. Se acostume com essas frases, né, que são protocolos das empresas. Acha seu ritmo, um ritmo confortável, e depois que a gente automaticamente vai fazendo isso, mas não percebe, né? Então, no segundo dia eu já tinha achado meu ritmo para atender o telefone, então eu não gaguejava mais falando essas frases iniciais. Depois eu vou também gravar um vídeo sobre umas dicasinhas para poder falar ao telefone, que me ajudaram muito, de verdade. E outra coisa, eu também fui dar aula. É ruim, por um lado, assim, porque parece que as pessoas estão o tempo inteiro querendo que você fracasse, né? Que o gago fracasse. Eles já acham que uma pessoa que gagueja não pode ser uma pessoa de sucesso. Eu fui dar aula como uma professora substituta e na semana seguinte, né, eu não fui mais e o coordenador do curso perguntou como que eu tinha sido. E aí comentaram assim, ela é gaga, mas até que ela é boa, ela é melhor que a outra. Então, assim, esse mais aí, esse contraponto é sempre ruim pra gente. A gente quer ser bom, a gente se dedica nas nossas atividades, nas nossas tarefas, e sempre tem esse mais, né? Eu já ouvi também alguém comentando, ela é legalzinha, né? Pena que ela é gaguinha. Então, assim, por quê? Eu não posso gaguejar e ser uma pessoa legal? Eu não posso gaguejar e ser uma boa profissional? Tem outra coisa também que me incomoda muito, as pessoas taxarem o seu perfil, né? Quem é a outra pessoa para taxar o meu perfil, né? Eu mudei para uma escola, eu estava em uma parte administrativa e aí mudei para ser monitora de uma escola. E antes disso, eu pensei muito em desistir. Então eu ouvi as duas partes. Eu quase desisti, embora eu já tivesse fazendo tratamento, já tivesse tido tratamento, mas a gente passa por alguns momentos de altos e baixos, é normal. Essa insegurança, a autoconfiança, ela é fundamental para todo mundo. Mas aí eu ouvi um lado dizendo, realmente você não tem perfil. E eu ouvi o outro lado dizendo, poxa, é só por causa disso que você quer desistir? Você já apresentou pra gente aqui palestras e eu nunca ouvi ninguém reclamando de nada. Então essas são as pessoas que a gente deve ouvir, né? E absorver. Tem uma outra frase também que eu tento me basear muito nela, que é seja filtro, não esponja, né? Então a gente tem que ser filtro, tem que ter essa capacidade de absorver somente o que é bom pra gente. Não absorver tudo como uma esponja, né? Então, as pessoas que gaguejam sabem que tem muitas dificuldades. Infelizmente, esse assunto não é muito disseminado. Eu dei uma busca sobre gagos em entrevistas de emprego. A gente só acha comédia. Eu não tô aqui para falar de comédia. Eu não acho que tem graça nenhuma você ter dificuldades sociais, algumas dificuldades de relacionamento, dificuldades de arrumar emprego, né? Então fica nesse impasse de eu falo primeiro pro entrevistador que eu sou gaga ou não, ou eu deixo fluir, né?
tem diversos níveis de gagueira também, então uns têm muito mais dificuldades que outros, né? Então, eu acho que eu criei esse canal para poder divulgar, para ajudar as pessoas a terem autoconfiança e autoestima que eu tenho hoje. Lógico, com algumas recaídas, eu acho que todo mundo tem. Mas trabalhar a autoestima, trabalhar suas outras capacidades, para que quando alguém diga que você não tem perfil, você fala, peraí, eu tenho perfil sim, né? Eu tô me empenhando para isso, eu tô me esforçando para isso. Então eu vou lá e vou exercer o meu trabalho da melhor forma possível. Então a dica, a minha história, né, a minha experiência aí, somada também de outras pessoas que compartilharam comigo pelo Instagram. Eu tenho o Instagram também com o mesmo nome, tá? O Discurso da Rainha, então já pode seguir lá. Mas eu acho super necessário essa disseminação do nosso assunto. As pessoas precisam nos ver e nos aceitar, mas, sobretudo, nós mesmos que gaguejamos temos que nos aceitar e termos a confiança. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Já deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Então, compartilha com outras pessoas que você possa ajudar também, inclusive com familiares e amigos. Eu tenho visto várias pessoas que não são gagas, né, mas que não tinham também essa abertura para conversar sobre isso comigo. E agora as pessoas se demonstram muito curiosas. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.